Olá meus amigos, mais um vídeo no canal, né? E hoje é um assunto muito importante, muito interessante. É claro que os assuntos, a saga sobre os contos sumerianos, escatologia islâmica parte 2, escatologia luciferiana, os vídeos estão sendo elaborados e nos próximos dias terão esses vídeos no canal, então ative seu sininho, né, para receber a notificação desses vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente a chegar aos 10 mil inscritos. E dê o seu like nesse vídeo se você gostar, ok? Siga nas minhas redes sociais, né, no Instagram e no Twitter. Eu vou estar deixando os links das redes sociais na descrição. E vamos para o vídeo. O vídeo é interessante, porque eu vi certo dia no Twitter o pastor Silas Malafaia tweetando que o que acontece hoje em dia é que as pessoas, né, os crentes, têm que voltar ao primeiro amor. E eu já escutei muito isso durante a minha vida, né? Os líderes religiosos, os pastores falando, temos que voltar ao primeiro amor, tem até música sobre isso e tudo mais. Porém, eu acho isso muito perigoso. Eu acho que nós não devemos voltar ao primeiro amor, porque quando as pessoas falam, os líderes religiosos, os pastores falam que devemos voltar ao primeiro amor, eles não estão falando diretamente para voltar para Deus. Tem uma diferença no que eles querem dizer, né? Eles não estão falando assim, voltar para Deus, né? Até porque não existe essa questão de desviado, né? Se a pessoa é salva, ela vai continuar, né? Não existe essa coisa, o cara é desviado, a pessoa se desviou. Não, a pessoa foi numa placa denominacional e saiu da placa denominacional sem Cristo, ok? Porque quem tem Cristo, quem realmente conhece Cristo, tem experiência com Cristo, não volta atrás, ainda que o inferno caia sobre a sua cabeça. Mas esse é um assunto para outros vídeos, né? Aquela coisa toda, uma vez salvo, salvo sempre, esse é um assunto para outro vídeo. Porém, voltando ao assunto, o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? O primeiro amor, quando que ele acontece? É justamente quando a pessoa se converte, não é? Ela entra numa placa denominacional e ali ela se converte. Então, ela passa agora a fazer parte do corpo de Cristo. Ela se converteu. Ao se converter, essa pessoa, ela não é do nada, ela não começa a saber, a decifrar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a estudar o grego, no hebraico, no aramaico, ainda que você não precise falar essas línguas para você entender no original da Bíblia, é só você pegar o dicionário, estudar contexto, hermenêutica, exegese e tudo mais, mas a pessoa não vai saber fazer isso. O estado ou o estágio em que a pessoa se converte é o estágio em que a pessoa menos conhece de Bíblia, ok? Então esse é o chamado primeiro amor. Por quê? Porque é o estado em que a pessoa se converte sem entender nada de Bíblia, e por não entender nada de Bíblia e ao mesmo tempo ela querer dizer para todo mundo que mudou, né? Porque o novo convertido tem essa característica. Ele quer de toda maneira que todo mundo saiba que ele mudou. Então ele fica elétrico, ele fica a 1000 por hora, entendeu? Porém sem direção, sem saber o que fazer na verdade, sem saber o que estudar, mas ele fica querendo, eu quero mostrar para todo mundo que eu mudei, mas como que eu faço? Aí é que entra o problema, entre aspas. Porque se essa pessoa não foi numa denominação histórica, né? Se ele foi numa dessas denominações, muitas que são pentecostais renovadas, digamos assim, e até neopentecostais, ele vai estar perdido, porque a única maneira que ele tem nesse estágio, por não conhecer muito ou nada de Bíblia, é ter uma direção, é ter uma referência. E qual seria essa referência? A primeira referência que a pessoa, digamos assim, vai ter é o pastor ou líder de tal denominação. Agora imagine essa denominação sendo neopentecostal ou renovada em alguns casos. Ele vai estar perdido, porque o que ele vai aprender? Qual que é a referência que ele vai ter?
ele vai aprender coisas do tipo, ele vai aprender tudo menos Bíblia, ele vai aprender coisas do tipo, campanha, 7 campanhas, 7 sexta-feiras, tem que fazer campanha, tem que fazer propósito com Deus, tem que ir no monte, tem que, sabe, vai aprender coisas como determinar, eu determino, eu decreto, às vezes ele pode aprender coisas como teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia da missão integral, essas coisas. Então, ele imagina o cara elétrico querendo mostrar, né, para todo mundo que ele mudou, que ele se converteu, mas não sabendo nada, não tendo referência de nada. Eu quero fazer, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí ele pega uma referência dessa, neopentecostal ou renovada, tem algumas pentecostais, tem alguma pentecostal séria, mas imagina, pega esse líder que gosta desse tipo de campanha, de vender rosa ungida, sabe, essas coisas. Ele vai ter uma referência muito má. Então ele não vai estar aprendendo a Bíblia, ele vai estar aprendendo o que o líder religioso quer passar para ele. E aí na ideia dele, ele vai estar fazendo a obra. Você entendeu? Eu tô indo no monte, participando de campanha. Ele não vai entender sobre a questão do dízimo, que não é obrigatório mais. E ele vai achar que, tipo, se ele não der o dízimo, ele vai pro inferno, porque o devorador, que os líderes falam que é o demônio, né? Que o devorador vai chegar, o demônio vai cortar o dinheiro, aquela coisa toda. Ou então ele está roubando de Deus, se não der o dízimo, aquela coisa toda, o dízimo, trízimo, oferta de fé, semente, 10% do aluguel, ou seja lá o que for que esses caras fazem. E o cara vai achando que está fazendo a obra. Então ele vai automaticamente fazer tudo isso, puxar saco do pastor automaticamente, porque para você ser membro de uma denominação e ser importante nessa denominação, não todas, mas na maioria, você precisa puxar saco de pastor, você precisa fazer todos esses detalhezinhos para você ser um crente, para você ser um santo, e aí sim você está fazendo a obra de Deus, e esse é o primeiro amor que os líderes falam. Então quando a gente estuda bastante, a gente estuda a Bíblia no original, faz uma hermenêutica boa, uma exegese, a gente estuda contexto, cultura e tudo mais, a gente começa a ver que, a maioria dessas coisas aí não está na Bíblia. E a gente começa a acordar para a vida. E aí o que esses líderes religiosos, o que esses pastores vão fazer? Eles vão pegar o que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, né? Sobre o que Paulo está falando num contexto em que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Paulo está falando ali sobre a lei, que a lei mata. Se a gente dependesse da lei, de cumprir a lei para ser salvo, a gente estaria perdido, porque nenhum homem consegue. Por isso que Cristo veio, Jesus veio à Terra, cumpriu a lei em nosso lugar, e agora a nossa salvação é em Cristo Jesus pela graça. Por isso que o apóstolo Paulo falou que a letra mata, no sentido de lei mata, ok? Mas eles tiram isso do contexto, eles tiram essa passagem do contexto e diz que a letra mata como se fosse o estudo mata, para justamente a pessoa não estudar, para a pessoa não se capacitar, a pessoa continuar sendo um The Walking Dead, né, um zumbim de The Walking Dead, e assim cumprir religiosamente tudinho, virar um fanático religioso, né, achando que está fazendo a obra, porque os líderes gostam desse tipo de ovelha, que não questiona, ovelha que segue bonitinho todos os costumes, doutrinas, e tudo mais que o líder quer que essa pessoa siga. Então essa pessoa, se ela seguir fazendo essas coisas todas, ela é uma excelente ovelha. Mas se ela questionar um ponto que seja, se ela chegar e falar, pastor, como assim línguas estranhas? O grego, né, no original está dizendo, a gente tem o idioma humano, essas coisas, aí você já é um rebelde, você já é um herege, você já é um demônio, você vira um demônio para o pastor ou para o líder religioso, porque você parou de seguir a cartilha da denominação, ok? Então o que é o primeiro amor? É justamente você ser ignorante na fé. Esse é o primeiro amor, porque o primeiro amor, como eu disse, é o estágio em que a pessoa se converte e ela não sabe o que tem que fazer para fazer a obra. E aí, dependendo da referência que ela vai ter, ela vai se complicar. Ok? Então, por isso que nós não podemos voltar ao primeiro amor.
Se você já estudou, se você está capacitado, se você não está frio. Você não está frio. Às vezes uma pessoa pode ou acusar você, ou você, alguns dizem, não, eu estudei bastante que eu fiquei frio. Não, você ficou inteligente, você ficou capacitado, você está entendendo direitinho o que a Bíblia diz. Você está se descontaminando, desintoxicando de doutrinas e de heresias e de seja o que for, né, de costumes, de placas denominacionais. E você está estudando o correto, ok? Não é esfriar, não é a letra está matando, não. A letra, o estudo, ele edifica, o estudo edifica, o estudo capacita. O profeta Oséias diz, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós temos que estudar sempre, essa é a máxima desse canal que eu falo, vamos que o estudo não pode parar, é isso, o estudo não pode parar, principalmente o estudo de teologia, né, porque se a gente se acomoda, esses líderes religiosos, eles influenciam e eles contaminam o que a gente está aprendendo. A gente que eu falo, a pessoa que está caminhando no início da fé, né? Ela tem que estudar, ela tem que se capacitar. O estudo não mata ninguém. Quando você vê uma pessoa usando esse contexto, 2 Coríntios 3, versículo 6, que a letra mata no sentido de estudo, é porque essa pessoa não tem a capacidade de estudar e ela sabe disso. Então o que ela vai fazer? Ela vai se esforçar? Não, ela vai falar mal de quem estuda e de quem tem capacidade, para ela se acomodar, ok? Aí ela se acomodando, ela é a história praticamente da raposa com a uva, né? Querendo tanto a uva, querendo muito a uva, aquela coisa toda, não conseguiu pegar e agora fala, eu não queria mesmo, essa uva é ruim ou coisa do tipo. Então quem ofende, quem fala mal sobre o estudo, pegando o contexto errado, falando que o estudo mata, a letra, o apóstolo Paulo estava querendo falar que o estudo mata, a gente tem que ir ao Espírito Santo. Já vi muitas pessoas falando, não vou estudar porque o Espírito Santo que vai falar comigo, vai me capacitar, aquela coisa toda, papapá. Essa pessoa não tem a capacidade de estudar. Essa pessoa não conhece a Bíblia a fundo, ela não tem a capacidade de fazer hermenêutica, exegese, de estudar o original, ela não tem. Então o que ela vai fazer? Ela vai ofender quem tem, entendeu? E esses pastores fazem isso. A igreja tem que voltar ao primeiro amor, tem que voltar ao primeiro amor. O que eles querem dizer? Você tem que voltar para Deus? Não, porque quanto mais você estuda, mais você chega próximo, digamos assim, de entender pelo menos 1% do como Deus quer que seja a Bíblia. Você enxerga diretamente o que a Bíblia está dizendo. Então você vai voltar ao primeiro amor, você vai regredir. Você está regredindo. Você vai dizer o seguinte, quero tudo que eu estudei, que eu sou capacitado. Não estou falando de diploma ou coisa do tipo, não. Estou falando de estudar mesmo a Bíblia como ela é. A Bíblia interpreta ela mesma, a lei da hermenêutica. Então, o que pode acontecer? Você regride. É como se eu estivesse falando assim, joga tudo por alto, eu quero voltar a ser ignorante. Entendeu? Então é perigoso voltar ao primeiro amor, assim como também é perigoso você ser um desigrejado ao extremo, né? Não significa que, agora então o pastor está tudo errado, que não sei o quê, as denominações estão todas erradas. Tem algumas denominações sérias a ser formadas, por exemplo, você é presbiteriana, batista tradicional, você entendeu? Você tem denominações sérias, não são perfeitas, mas pelo menos são mais sérias do que outras. Então você tem que analisar essas questões, ok? Não pode julgar, colocar tudo dentro do mesmo balaio, né? Dentro do mesmo saco, tudo farinha do mesmo saco. Então você não pode ser um desigrejado quase ateu. Agora também tudo, na Bíblia ela tem muitos erros, então por isso que não vale, né? Eu vou sair da igreja, vou viver a vida que eu quero porque Jesus me ama do jeito que eu sou, eu vou ser salvo do jeito que eu sou. Você prega o universalismo, daqui a pouco você está chegando no agnosticismo, daqui a pouco você está chegando no ateísmo, ok? Porque você se tornou um desigrejado, até porque não existe essa expressão desigrejado, não tem como ser desigrejado. Nós somos a igreja, né? Então não existe, eu não posso ser desigrejado porque eu sou a igreja, né? O máximo que a gente pode ser é destemplados, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente ser não um extremo, o primeiro amor, nem o outro extremo, um destemplado. Ok? A gente tem que procurar esse meio termo de nem ser voltar ao primeiro amor e nem
e ser um destemplado ao extremo, ok? Chegar a beirar o ateísmo, né? Então, esse meio termo aqui vai fazer com que a gente consiga entender e compreender a Bíblia da maneira que ela está nos ensinando, ok? Sem malabarismo, sem show pirotécnico, sem nada dessas coisas. A Bíblia interpreta ela mesma. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: nada de voltar ao primeiro amor e nada de ser ao extremo destemplado próximo ao ateísmo, ok? Por isso que essa é a máxima do canal. Por isso que eu sempre falo, vamos, que o estudo ele não pode parar. Ele não pode parar mesmo. Forte abraço a todos.